Boa noite, pessoal. Olá, Boa noite, Leonel. boa noite, Patrícia. Beleza? Tudo bom? Deixa eu botar aqui. Leonel, a gente espera sempre um pouquinho para dar tempo do pessoal ir entrando. Aham, Aí vamos esperar uns minutinhos. tranquilo. E aí, como é que tá aí nesse Rio de Janeiro, cara? Com toda essa pandemia e a coisa toda aí no Pix, Oi? né? Como é que estão as coisas todas aí no Pix, Tá um com a pouquinho. Peraí, pandemia deixa eu e ver. no Rio? Eu acho que tá. Deixa eu baixar aqui, eu acho que eu tô alto. Meu telefone que tá. Acho que o seu A áudio tá minha baixo, conexão ô, também Leonel. não. Oi, É porque tá bem baixinho esse áudio. o meu celular, o meu áudio. Eu acho que tá saindo baixinho. Não sei. Ficou melhor agora? Tá melhor agora? E como é que tá a sua quarentena, Leonel? Como? Como tá a sua quarentena? Alô? Oi? Leonel? Oi, oi, tô te Oi? ouvindo, pode falar. Sua conexão acho que estava falhando. É, cara, tá muito ruim a conexão. Eu não tô conseguindo te entender. Eu também tô com. Não tô te vendo muito bem, não. Não sei se as outras pessoas estão conseguindo te ver. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o Leonel ou sou eu que não tô conseguindo? Peraí, só um minutinho. Tá, tá bom. E acho que o Leonel caiu. Boa noite, Gabi. Olá, pessoal da história, tudo bom? Esperar o Leonel voltar. Mandar outro convite para ele. Não tá conseguindo ver, né? Vou mandar outro convite pro Leonel. Peraí. Leonel. Boa noite, Carlos. Agora tá. Olá. Agora sim. Agora eu tô te vendo, Leonel. E Tô agora eu te tô conseguindo vendo. te ouvir. Ah, eu acho que eu Beleza. também agora tô conseguindo te ouvir. Uhum. Essas coisas, né, da internet, é fogo. E aí, como é que tá a sua quarentena? É, cara, eu tive que vir aqui para Brasília, né? E aqui eu tô numa chácara, então eu tô bem isolado, sim, tem bastante espaço. E não tem tanta restrição de espaço, assim, né? Enfim, quarentena, tá sendo quarentena, né? Tu tá isolado mesmo, né, Leonel? E eu tô no mato. Tá no mato. Levou isolamento a sério mesmo. Exatamente. E
foi pro mato. É, Não, bom, bom ter melhor do que ficar quintal para preso tomar num sol, apartamento. né? Nossa, É é bom isso, ter isso. quintal para tomar sol, poxa, é a melhor coisa. Não tem. Total. Então, acho que já deu os tempinho. Acho que agora a gente já pode começar. Vou me apresentar para quem não me conhece. Olá, gente, pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Eu trabalho com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é apresentar pesquisas dos alunos de pós-graduação dos nossos 3 programas pós. Programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica metafísica e o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. E hoje o nosso convidado é o doutorando do programa de pós-graduação em filosofia, o PPGF, o aluno Leonel Antunes. E o título da sua pesquisa é A Experimentação Filosófica de Nietzsche. Em primeiro lugar, muito obrigada, Leonel, por ter aceito o nosso convite de participar. Estou muito grata com essa receptividade entre os alunos, especialmente o pessoal do PPGF, né, que tem se mostrado muito bem participativo nesse projeto. E eu queria já começar a nossa live perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, onde você estudou na graduação, onde você fez seu mestrado. Eu fui aluno da graduação da Universidade de Brasília e eu fiz a minha graduação e o meu mestrado lá, sob a orientação do professor Ilan Ben-Susan, com quem eu vinha trabalhando já desde a graduação. A gente fundou um grupo chamado Anarcai, que visava reconstruir, de certa forma, certos pontos de partida, ou certas origens para o pensamento que não tivesse comprometido com o que a filosofia antiga chama de um arqué, né? É uma palavra que quer dizer fundamento, enfim, enfim. De certa forma, uma anarqueologia no sentido de repensar a história da filosofia a partir de novas formas de entender. E aí eu entendi um pouco essa perspectiva no meu mestrado, que foi também sobre Nietzsche, onde a gente se perguntava, num diálogo que para mim foi bem rico, sobre o que queria dizer a palavra força na obra de Nietzsche e o que queria dizer ser forte e, sobretudo, o que tinha uma declaração do tipo é preciso defender os fortes dos fracos, queria dizer, né? E eu acho que nessa época do meu mestrado, que me parece que logo depois que eu terminei o mestrado, a história do nosso país foi dando muitos exemplos assim de o que eu estava querendo dizer no mestrado, né? Porque eu terminei em 2013, e aí já em 2013 começou todas aquelas manifestações no Brasil e a vida social do país se concatenou numa série de situações cada vez mais extremas até a gente chegar aqui onde a gente está. Aí quando foi em 2015, eu fui da seleção para a PRJ e me mudei para o Rio em 2016. Eu sou orientando da professora Adriane. Você é orientando a professora Adriane no PPGF? É isso. Isso. Uhum. Uhum. Você fez a graduação e o mestrado lá em Brasília, não é isso? É isso.
É isso, né? Ah, tá. Porque Foi às vezes o som está falhando. E aí, então, o Leonel, fala um pouquinho para a gente da sua pesquisa. Qual é o seu tema? Quais são os objetivos que você está buscando responder? Questões que você tá procurando responder na sua tese? Suas bases teóricas? Quando eu comecei a minha tese, eu estava preocupado em tentar entender a reformulação que Nietzsche faz da imagem do conhecimento. Essa reformulação eu partia de uma pergunta que é até bem simples. O que Nietzsche quer dizer com Gaia Ciência? Que é um título de um dos livros dele, um dos livros mais conhecidos. O que essa Gaia quer dizer aliada à ciência? Então, eu comecei a investigar em torno dessa questão e eu consegui algumas respostas preliminares, em frases, por exemplo, em frases famosas assim mesmo de Nietzsche, que ele já começa a dar algumas indicações. Por exemplo, ver a ciência com a óptica do artista, mas a arte com a da vida. Surgiu para mim esse complexo, que é um complexo que guiou todas as preocupações teóricas de Nietzsche, das relações entre arte, ciência e filosofia. E como a relação desses três elementos, dessas três formas de ocupação intelectual se conjugavam para formar isso que ele chama de um HS-ciência. Interessante aí que o HS-ciência, ele achou essa expressão, HS-ciência, do modo como os poetas medievais que viviam no sul da França, os cavaleiros provençais, que eram espécies de cavaleiros bardos, que, enfim, compunham canções, chamavam a sua arte poética. A sua arte poética era uma Gaia-ciência. Então, esse título vem de uma expressão que designava e designa ainda hoje, até hoje, um movimento poético. Eles chamavam Gaia Ciência na medida em que, para essa galera medieval, a gente poderia separar a ciência entre uma ciência mundana e uma ciência, enfim, superior, no sentido de que a filosofia, a teologia, para essa galera, era uma espécie de superior porque se ocupava desses temas que eram tidos pela metafísica e pela religião como superiores a essa nossa vida mundana, certo? Os poetas da Gaia Ciência chamavam a sua arte poética de Gaia Ciência, Gaia aí, tanto de mundano, fazendo referência a Deus, Gaia, que na antiguidade era a deusa Terra, então uma ciência da Terra, e mas também com essa ênfase, esse aspecto da Gaia enquanto alegria, né? No sentido de alegria, que vai dar posteriormente na palavra gay, no sentido de alegre. Então, o que é essa ciência alegre? Ou o que é essa ciência terrena? O que é essa ciência que pensa a partir da Terra, ou do sentido da Terra, aliada a uma alegria que lhe é intrínseca e que se realiza através da poesia. E que é, enfim, apropriado por Nietzsche para significar justamente essa interseção entre arte, ciência e filosofia.
já era importante para ele desde o seu primeiro livro lá, O Nascimento da Tragédia, que ainda era sobre, escrito sobre o influência de Wagner e da metafísica de Schopenhauer. A partir dessa pergunta, o que significava HSI, o que significa HSI, eu fui me interessando cada vez mais por essa relação entre vida e conhecimento em Nietzsche. Vida e conhecimento. Tem uma passagem que está nos fragmentos póstumos do último ano de vida consciência de Nietzsche, que ele diz assim, ele diz, há, por outro lado, pressupostos para que se compreender a altura dos quais estão poucos e raros. É preciso saber pôr um problema no seu justo lugar, isto é, em relação com os problemas a ele atinentes. E para isso é preciso ter ao alcance a topografia dos recantos e áreas difíceis de ciências inteiras e, sobretudo, a filosofia. Afinal, falo apenas do vivido, não somente do pensado. A oposição pensamento-vida não existe em mim. Minha teoria cresce de uma prática. De uma prática nada inócua e nada anódino. Bom, interessava aí esse pressuposto que a gente pode encontrar, talvez, em toda a filosofia da Platão, em que o pensamento constrói para si um lugar a partir do qual ele pode se isolar numa suposta objetividade para analisar a vida e seus problemas, é combatido por Nietzsche em nome de uma ciência que esteja integrada à própria vida, né? E quando ele escreve a sua autobiografia, ele está pensando, refletindo sobre a produção que ele fez ali até então, e ele se arrisca a dar esse diagnóstico. Em mim, o pensamento e a vida não estão numa posição opositor. E aí a pergunta é, como foi superada essa oposição entre pensamento e vida? Ou, perguntando de outra forma, como Nietzsche pode afirmar, tendo, né, se a gente lhe empresta alguma razão, como ele pode como ele conseguiu chegar num HSI? Acho que é essa a questão. Como que todas as dualidades que decorrem de uma oposição entre vida e pensamento foram superadas para que houvesse um HSI. Né? E aí, a partir disso, eu cheguei na questão da experimentação, porque parece que Nietzsche afirma que superar essa oposição entre pensamento e vida, metodologicamente falando, implica o pensamento do experimentalismo. E aí, eu comecei a pensar, então, o experimentalismo filosófico, e aí vale fazer uma explicação sobre a palavra experimento. Existem duas palavras em alemão para experimento. Uma palavra que é de origem latina, experiment, para experimento, em português. E persu. Persu é a palavra que me interessou aqui, porque ela tem um campo semântico maior. Ela quer dizer, tanto quando um cientista vai para o laboratório fazer um experimento, ele faz uma persu, mas eles também dizem fazer um experimento. Mas Versur também quer dizer tentativa, tentar.
tentar, quer dizer tentar, uma tentativa. Mas quer dizer também, a partir de tentar, ele também vai dar em tentação, que é interessante também, né? A fé tentativa, né? Mostra como que no campo semântico ela está muito ligada à coisa pequena. E quer dizer também, quer dizer também ensaio, era isso. Ensaio. Por exemplo, o livro do Montaigne, Os Ensaios de Montaigne, é traduzido em alemão como Versuch. E aí, ensaio no sentido de uma tentativa, mas ensaio também enquanto estilo literário de prosa. Sim, ô, Leonardo, querendo só te interromper, eu não sou da filosofia, né? Como a gente até conversou antes, né? Eu só queria entender como é que você está entendendo a experimentação na filosofia de Nietzsche. Para mim, né, olha como leiga, fica parecendo que isso é uma forma de o Nietzsche trazer novas oportunidades para a filosofia moderna. Eu não sei se eu compreendo corretamente. Eu queria que você pudesse elaborar mais essa questão da experimentação, se você pudesse. O que eu tô querendo tentar deixar claro é a experimentação ela funciona como metodologia, né? É um novo método. Só que esse método, né, ele não vai vir responder perguntas do tipo, por exemplo, o discurso do método de Descartes, que tem uma visão diferente do que seja a ciência, né? A ciência para Descartes, ela ainda é essa ciência que Nietzsche vai entender como o desenvolvimento dessa metafísica platonista que coloca o agente do conhecimento, aquele que conhece, fora das relações vitais na qual ele está inserido. Então, essa ciência, se você quiser, pressuposta pela metodologia cartesiana, essa ciência para a qual Descartes está fazendo uma metodologia, ela se opõe a essa outra ciência que Nietzsche está propondo, que é uma Gaia. Então, as questões não são as mesmas, né? Então, é uma metodologia que vai ser modulada, não em função de um progresso técnico, sim, como é no caso do capitalismo, mas um método que não saia do âmbito mesmo do problemático, se você quiser, ou de uma relação problematizadora e problemática com a própria noção mesmo de verdade. E acho que esse é um ponto, porque quando a gente vai pesquisar aonde esse conceito aparece dentro da aula política, ele aparece geralmente ligado à crítica do que Nietzsche chama de vontade de verdade. Uma vontade de verdade para Nietzsche, uma espécie de continuação do sentimento religioso cristão, na medida em que o cristianismo pensa Deus como verdade. Tá super na moda aí nesses dias aquela passagem dos evangelhos que diz: conheça a verdade te libertará. Enfim, justamente o entendimento de que a ciência moderna, vindo dessa conjugação da filosofia antiga com a teologia medieval, o desenvolvimento que possam ter sido feitos epistemologicamente dentro da Idade Média, a gente considera como algo que esteve sempre silenciado na busca pelo conhecimento. O que esteve sempre silenciado na busca?
conhecimento. A própria vontade de verdade que guiava essa busca pelo conhecimento. Daí perguntam do tipo, por que a verdade? Em que medida que a verdade ela é preferível do que a mentira, né? E isso também remete a reflexões que Nietzsche já vinha fazendo já há bastante tempo, da sua época mesmo wagneriana, schopenhaueriana. Tem esse ensaio que se chama Verdade e Mentira no sentido extramoral. O que como a gente pode pensar a verdade ou a mentira fora de uma moral, fora da carga moral que verdade e mentira possuem, né? Então, de certa forma, revisar o sentido da ciência, não mais uma ciência extramundana, mas uma ciência mundana, um H é ciência, e pressupõe uma nova metodologia que vai estar colada a, ao experimentalismo, e, em última instância, é experimentação de múltiplos pontos de vista, pontos que é também pensado no que a galera chama de perspectivismo. Perspectivismo nietzschiano, que tem consequências interessantes para a gente hoje em dia, também nas ciências humanas. Todo esse debate ele é um debate muito importante para a fundamentação das ciências humanas, porque o conceito de experimento nas ciências naturais ele está muito hiper desenvolvido, se você quiser, né? Toda a produção de conhecimento hoje baseada em experimento, ele já conta com um protocolo de experimento rígido e rigoroso que garante a validade desses conhecimentos. Mas no que diz respeito à ciência humana, esses protocolos não são tão rigorosos quanto nas naturais, justamente porque trata de fenômenos nos quais a gente está totalmente inserido, né? Então, esse perspectivismo, que, por exemplo, é uma expressão que o Fidel Castro adotou, esse perspectivismo, assumir um ponto de vista, ou assumir múltiplos pontos de vista, é uma etapa dessa metodologia experimentativa, porque o experimento é o experimento das perspectivas possíveis, levando em consideração que essas perspectivas possíveis que se experimentam, elas expressam, em última instância, para Nietzsche, modos de vida possível. Modos de vida. E experimentar uma verdade, e aí a verdade entendida fora dessa vontade de verdade, fora dessa vontade de verdade que se entende, né, que pressupõe uma relação de idealização, logo que está relacionado com a ciência extramundana ou com a metafísica, se você quiser. Mas a verdade é entendida como, talvez como um máximo modo de vida, não? Como a máxima. O que é experimentado são os modos de vida. E o parâmetro de validação de um modo de vida, ele não pode ser os mesmos parâmetros que o valor de verdade dentro da epistemologia, no sentido de concordância, por exemplo, entre um conceito e um objeto. Não é verdade que eu estou sexual são ao objeto que não lhe corresponde, né? Isso é um valor de verdade, né? Quando eu digo, eu enuncio isso é um isqueiro, quando isso é um cigarro, isso, isso é um erro, certo? Só que a gente está tentando rever tudo que quer dizer erro
ressignificar o que quer dizer erro e ressignificar o que quer dizer verdade. É o que está incluído nessa relação. Para Nietzsche, o erro ele é a coisa mais fecunda que já houve na história da nossa espécie. Aí, talvez para explicar isso, a gente tinha que visitar o problema colocado por Kant na filosofia alemã, na diferença entre o que são as coisas por elas mesmas e o que são as coisas para nós, né? Nietzsche Kant fazia essa distinção entre o que ele chama de coisa em si e fenômenos, certo? Só que para Kant, tudo que é fenomênico, que é outra forma de dizer, tudo aquilo que chega até nós mediado pelas nossas categorias de entendimento, o que é fenomênico não expressa nada do que diz respeito às coisas por elas mesmas, mas diz respeito apenas do conhecimento que nós, humanos, podemos ter das coisas, não do que as coisas são por elas mesmas. Claro que Kant pensava a origem dessas categorias como uma espécie de caixa preta, ou como algo implícito e intrínseco à própria racionalidade. E isso garante para Kant um certo valor de verdade a partir de, dessas categorias que são implícitas a todo o processo racional. Para Nietzsche, não há verdade nessas relações racionais. O que há, na verdade, são modos cognitivos que se desenvolveram a partir da seleção natural. E o que foi desenvolvido a partir da seleção natural significa que foi necessário se ter enquanto característica para poder sobreviver. E isso não garante a verdade dessas relações. Isso quer dizer, a importância de dizer que, por exemplo, relações causais são necessárias para nossa capacidade cognitiva interpretar o mundo. Nossa interpretação do mundo enquanto relações causais, elas garantem o modo como a nossa espécie consegue viver e entender e se relacionar com as coisas. Mas isso não garante que haja uma verdade nisso. Garante que a nossa vida depende disso para poder existir e funcionar do jeito que ela existe e funciona. Uma coisa famosa da ciência que diz a vida não é argumento. Em que sentido? Não é porque o modo como a gente vive está implicado em determinadas relações que essas relações tenham um valor de verdade apenas por causa disso. Então, se não há esse valor de verdade intrínseco, porque justamente as nossas capacidades cognitivas não têm uma proveniência metafísica, em última instância, é esse que é o ponto. A nossa capacidade cognitiva ela não é um atributo divino que foi dado para os seres humanos. Ela é uma capacidade que está sendo plasmada dentro das relações que a nossa espécie foi vivenciando e que foi sendo selecionado, a palavra é essa, selecionado no processo de seleção natural. Com relação a isso, mesmo a nossa capacidade conceitual para Nietzsche, a nossa capacidade de se expressar e de se comunicar através das palavras, elas estão fundadas no que ele chama de erros fundamentais da existência. Erros fundamentais que pressupõem coisas do tipo dois objetos são iguais, tomar o semelhante por idêntico, por exemplo, né? Ou está na substância, que hajam substantivos ou substâncias, que existam coisas. Em última instância,
quando você coloca sob a perspectiva do devir, do ser, ou do tempo, da temporalidade, não existem. Não existem coisas, né? Coisas são sempre um recorte mais ou menos arbitrário, né? Todo o processo de coisificação, substancialização, acontece justamente dentro disso que uma comentarista de Nietzsche, Sarah Kaufmann, chama com muita razão de pragmatismo vital. Pragmatismo vital. Significa o que pragmatismo vital? Todas essas operações cognitivas que a gente realiza, não pode deixar de realizar, porque justamente a nossa vida, a vida da nossa espécie, como ela acontece condicionada por esses erros fundamentais. E a extensão desses erros atinge todos os principais conceitos, os conceitos que a gente usa para tomar decisões mais. Ó, vendo já o nosso tempo, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, o Leonel, sobre o que você acabou de apresentar. É o seguinte: você considera a filosofia de Nietzsche uma resposta à filosofia moderna, à filosofia como um todo, ou à modernidade? Muito boa sua pergunta, porque de fato a filosofia de Nietzsche se insere, talvez como nenhuma outra, dentro desse insistente, aparentemente imortal problema da relação entre antigos e modernos, né? E Nietzsche se posiciona muito a favor da antiguidade, né? Só que o modelo que Nietzsche vai tomar, justamente para pensar um novo modo de vida filosófico, porque o ponto todo que está aí, acho intrínseco à filosofia de Nietzsche é como nós na modernidade, depois de todo esse tempo de cristianismo e o espírito científico que decorreu do, como consequência do modo de vida cristão, como é possível, após tudo isso, ainda fundar um modo de vida filosófico? O modelo para um modo de vida filosófico, Nietzsche vai buscar também na antiguidade, mas diferente da modernidade, que sempre revisitava Platão ou revisitava Aristóteles. Nietzsche vai, vai prestar atenção nesses filósofos que vieram antes de Platão e Aristóteles, nessa galera que é conhecido como pré-socráticos ou pré-platônicos. Esses primeiros pensadores que, segundo Nietzsche, tem um grande mérito. O mérito deles não é tanto pelas teorias e doutrinas que eles deixaram para nós, e que, ainda que de um modo totalmente fragmentado, chegou até nós, mas mais do que o que eles deixaram para nós, que é insuperável ou irrefutável, porque as teorias e as doutrinas desses filósofos, por exemplo, é muito famosa, né, de Tales, que é considerado o primeiro filósofo do Ocidente, diz tudo é água, tudo é água. Bom, e hoje a gente pode facilmente refutar a ideia de que tudo é água. A gente, contudo, não consegue refutar o quê? O que Tales mobilizou em seu tempo e em si mesmo e na vida para fundar na mobilização disso o que Nietzsche chama de um modo de vida filosófico. E é isso que não pode ser refutado. E provavelmente o olhar que a gente ainda pode ter como interesse ao olhar para a história da filosofia seja descobrir, através dos grandes nomes da filosofia, como eles codificam e simbolizam um modo de vida filosófico. Essa aí. E aí parece que
Nietzsche pretende fundar um novo modo de vida filosófico. E esse novo modo de vida filosófico ressignifica todos esses parâmetros, que são parâmetros já que também se remontam à antiguidade, né? Quer dizer o amor pelo conhecimento, o que quer dizer viver para o conhecimento, relacionar o conhecimento deliberadamente vital, né? Do lado da vida e não colocando ela. O Leonel, nosso tempo está quase acabando já. Eu vou fazer a última pergunta que eu faço para todos os estudantes. Como é que seu tema, com a sua pesquisa, contribui para a sua área, que é a filosofia, e para a sociedade em geral? Uhum. Bom, acho que a principal contribuição que o meu trabalho pode dar para a sociedade brasileira agora, nesse momento, é a ênfase que eu busco todo o tempo dar no perspectivismo, enquanto atitude filosófica principal. Isso significa o quê? Você ser capaz de assumir várias perspectivas de acerca de uma mesma questão. Eu digo isso por quê? Porque o que a gente vê hoje acontecendo no Brasil não só no Brasil, mas enfim, particularmente, é o desenvolvimento de um fanatismo muito intenso. E o fanatismo é para Nietzsche, o que acontece quando a fisiologia, os corpos, é, estão enfraquecidos. Quando você está fraco, fragilizado, você já não tem mais a saúde necessária para assumir diversas perspectivas acerca de um mesmo ponto. Então você se refugia num único ponto e você inflaciona o valor daquele único ponto de vista. E é a inflamação desse único ponto de vista que a gente chama de fanatismo. O fanatismo é a inflamação de um único ponto de vista, como se nosso nervo perceptivo ficasse inflamado, né? Por quê? Porque Nietzsche diz que a única, a única força de vontade que mesmo o fraco é capaz de ter, ou seja, o modo através do qual mesmo os fracos conseguem agir sobre a realidade, o qual ele pode, né, é, enfim, agir, existir, é através da hiperinflamação desse ponto de vista. Me parece que hoje a sociedade brasileira vive um problema grave de falta de perspectiva e falta de sutileza, né? Uhum. E isso é um índice vital da sociedade brasileira. Então, me parece que se a gente está determinado a superar esses problemas, é preciso partir da boa análise do que está acontecendo, né? Então, tá, eu quero agradecer muito a sua participação, Leonel. Nosso tempo já passou um pouquinho. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa pesquisa. Também quero agradecer ao pessoal que assistiu. Espero vocês na próxima terça-feira, às 18 horas. Nós vamos ter nova apresentação. Leonel, muito obrigada. Sei que você está no seu isolamento e obrigada por interrompê-lo para dividir conosco seus achados sobre Nietzsche. Legal, legal. Saúde para todos nós, né? Eu acho que refletir também sobre o conceito de que a gente não teve tempo de passar por todos os elementos que compõem essa discussão, né? Mas um desses elementos importantes é a saúde, né? O novo sentido que Nietzsche dá para o conceito de saúde.
Mas aí a gente precisava de mais uns 40 minutos para É, conversar sobre isso. eu sei. Eu sei, mas o bom de cortar um tempo que a gente acaba selecionando o que a gente acha importante, né? Para Uhum, compartilhar. Então tá tá, então, certo. Leonel, muito obrigada. Eu vou encerrar o vídeo e espero vocês todos na terça-feira que vem. Tá certo. Obrigado vocês também. E pessoal, a gente acabou de ter a live com o Leonel. Só deixar um recado antes de encerrar o vídeo. Todo aluno que quiser participar das lives que acontecem terças e quintas às 18 horas, é só mandar uma mensagem pelo direct ou por e-mail para mim ou para a direção e a gente faz o agendamento. Nós estamos com lives agendadas até metade de julho, perdão, até final de julho. Então, dá para marcar um pouquinho mais para frente, né? É importante que os alunos interessados em participar, em apresentar seus trabalhos, sejam alunos de algum dos 3 programas do IFIX, que, né, como eu falei no começo, que é o programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica e metafísica e o programa de sociologia e antropologia. Então é esse o recado. Muito obrigada novamente por vocês assistirem. Espero vocês aqui na terça que vem, 18 horas, para a próxima apresentação. Um abraço, gente. Se cuidem. Beijo.